Num equilíbrio difícil e nem sempre bem-sucedido de autoconfiança, a Anitta tem encarado o seu crítico interior à letra, algo intrinsecamente individual e interno, assente nas suas dúvidas existenciais. Tem sido um companheiro fiel, nunca deixa de aparecer, e útil em certas circunstâncias. Ao questionar sobre a qualidade do trabalho, ao criar alguma insegurança acerca do que está a desenvolver, o seu crítico, entre aspas, faz com que a Anitta não baixe a guarda e assegura que dá sempre o seu melhor. Mas nem sempre a relação é equilibrada. Por vezes, o seu crítico ataca sem dó nem piedade e por pura maldade e requer um autêntico exorcismo para o dominar quando assume o papel de síndrome do impostor. Apesar de, ao longo dos anos, a Anitta ter vindo a desenvolver estratégias para restabelecer este equilíbrio e manter uma relação saudável, recentemente surgiu na equação uma nova variável que a fez rever a origem deste fenómeno. Olá Eli, olá Rita, aqui temos um tema fácil. Sim, muito direto, não é? Olá, Billy. Sentem-se impostoras hoje? É verdade que quase sempre, não é? Eu hoje não sinto muito contente por falar convosco. É sempre bom falar convosco e falarmos sobre estes temas, mas posso dizer que já senti algumas vezes esta coisa da impostora quando... sabem, agora ocorreu-me aquele ditado, quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Não é bem a mesma coisa, mas às vezes faz-nos pensar, tipo, quando conseguimos um trabalho que se calhar não dominamos completamente, ou quando conseguimos um prémio, ou quando conseguimos um reconhecimento, ou quando conseguimos algo que se calhar ambicionávamos muito, mas achávamos que se calhar não. Pronto, aquelas ambivalências que todos temos. E de repente estamos numa reunião em que está toda a gente a falar sobre tecnologias super avançadas e eu penso, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não percebo nada. Depois tenho que concentrar-me. Não, então, era o que faltava. Sobre aquilo que tu percebes, mais ninguém aqui percebe, mas a conversa está sempre lá. Um jogo de ténis interior. Fantástico. Em que muitas vezes nós estamos a bater bolas contra a parede de uma ideia que nós temos que não merecemos estar ali. Sim, foi exatamente o que aconteceu agora. Desculpa, Eli, só muito rápido, que é eu pensar, eu poderia comentar isto, mas se calhar não vai acrescentar valor. Não vai estar ao nível não vai estar ao nível do que tu acabaste de dizer, Billy. Infelizmente isto é uma coisa que acontece, não é? Como é óbvio, é verdade que cada um tem a sua expertise e cada um pode estar mais focado em algumas coisas, mas temos sempre essa sensação, essa constante sensação que vão descobrir que sou uma fraude. Que, acima de tudo, é um bocadinho o que está aqui por trás deste síndrome de impostora, não é? Porque nós, quer dizer, o que tem sido falado e visto, há que mencionar que quer dizer, a base de toda esta nossa conversa agora também vem muito do artigo que saiu na Harvard Business Review e que é verdade que nós as mulheres temos, apesar de podermos estar super sucedidas, e também acontece a alguns homens, portanto, não só às mulheres, temos alguma dificuldade em ter a certeza que de facto sim, somos quer dizer, os reis da informação, as rainhas da informação, e que mais ninguém sabe o que nós sabemos. Por acaso, só quando comecei a ler mais sobre a teoria por detrás deste fenómeno, que foi batizado e mais estudado na década de 70, só nessa altura é que percebi que tinha sido associado a mulheres. Não fazia ideia. Para mim, a questão do síndrome do impostor era algo mais universal, não necessariamente na proporção de pessoas, mas era algo que eu associava tanto a homens como a mulheres e associaria mais a tipos de personalidade ou a culturas do que propriamente a questões de género. Portanto, fiquei surpreendida com esta informação de foi claramente associado, foi claramente estudado e classificado, diagnosticado a mulheres, a high achievers, mas mulheres. Vocês já tinham essa noção? Eu tinha a noção de que era, sobretudo, um fenómeno feminino, mas há muitos fenómenos que são sobretudo femininos, o que não quer dizer que não aconteça nos homens, mas são sobretudo femininos. Quando eu fiz pela primeira vez o Playing Big, eu não sei se nós falámos especificamente no síndrome do impostor, falámos no Inner Critic,
falámos, por exemplo, nas diferenças das mulheres e dos homens na abordagem a um desafio novo. E então um dos textos, aliás acho que até um artigo que a Tara Moore, que é a pessoa por trás do Playing Big, um dos textos que ela tem, que acho que até foi um artigo que ela publicou na Harvard Business Review, não quero estar a induzir em erro, eu depois procuro para adicionar às show notes, foi precisamente isso, como é que mulheres e homens abordam uma candidatura de emprego. E então, os homens olham para os requisitos e se chegarem, a 50% dos requisitos, candidatam-se e não pensam mais no assunto. Já uma mulher, se não cumprir 100% dos requisitos, se calhar não se candidata. E então, o artigo dela é muito focado em desmontar de uma maneira que seja fácil de interiorizar para uma mulher, porque é que isso não é boa ideia. Não se trata exclusivamente de, então, mas os homens candidatam-se e nós não nos candidatamos, temos que nos candidatar e arriscar. Ela desmonta muito do género, se tu já souberes fazer todas aquelas coisas, quando entrares para aquela posição vai ser uma chatice, tu precisas é de estar numa posição acima e não naquela. E como há muito menos mulheres que se candidatam às mesmas posições porque acham sempre que não têm os requisitos todos, isso vai acabar por contribuir também para a disparidade e o desequilíbrio que existe. E portanto, esta ligação aqui com esta parte, também a ligação com o inner critic, porque o síndrome de impostor, eu não sei se nós já definimos isto, mas de uma forma muito sucinta, o síndrome de impostor é quando estás em determinada situação e sentes que não mereces estar ali, não tens os méritos suficientes, os gabaritos suficientes, a formação suficiente. Mas depois isso pode muito rapidamente... E que alguém vai descobrir esse... Sim, o facto de tu não estares... Não merecer estar nessa posição. Exatamente. Sim, isto pode ligar muito rapidamente com o inner critic, que é esta voz que está lá dentro, de repente pode se transformar na voz do nosso inner critic, que se nós já o tivermos trabalhado um bocadinho, como acontece no Playing Big da Tara Moore, é mais fácil não de calar, mas de sossegar ou de conviver com, do que se a pessoa não tiver essa preparação. É mais fácil acreditar que realmente somos impostoras e que não merecemos estar ali, mais vale estar sugadinhas no nosso cantinho e não levantar poeira, e senão ainda vem alguém e zuca, corta-nos a cabeça e apanha-nos em falso. Mas, Eli, voltando também um bocadinho à pergunta que tinhas feito, se já sabíamos que isto era diferente para cada género, eu acho que também está um pouco ligado ao facto que nós depois, do lado das mulheres, acaba por ser uma razão, se calhar, que vamos atribuindo ao não estarmos tão bem-sucedidas no mundo laboral como os homens estão. Ou seja, não estou a dizer que é como uma desculpa, mas que é algo que à nossa volta nos apontam como dizendo, vocês não conseguem por causa do síndrome de impostora, porque é algo também que está agora a ser um pouco mencionado, porque, nesta altura, porque o síndrome de impostora já foi estudado em 1979, é agora, hoje em dia, um bocadinho pegar e porque é que as mulheres não estão acusadas deste síndrome. Ou seja, o que é que há por trás na sociedade que não está a ser feito para que as mulheres sintam que temos este síndrome de impostora? Há aqui dois fatores a ter em conta, duas questões a ter em conta. Esta questão do que é que está na origem, por um lado, e interessante a luz que se tem trazido para esta questão de associar a um sentimento de pertença e à necessidade de nos encaixarmos e de sentirmos que fazemos parte de uma estrutura, de um agregado. E isso depois associar a minorias. Por exemplo, no mundo do trabalho, que é o que estamos a falar hoje. O facto de, ao associarmos as dúvidas, a insegurança, ou estas dúvidas e estas inseguranças que naturalmente existem dentro de nós, mas que depois ganham uma dimensão, uma proporção gigantesca, porque há toda esta pressão de nos encaixarmos, por exemplo, falando das mulheres, de não estarem tão presentes em lugares de topo e de terem dois tipos de pressão. Por um lado, de se provarem, não é? E de provarem que foram uma boa escolha e que fazem um bom trabalho. Portanto, uma pressão acrescida e ter de provar ainda mais do que os que já lá estão.
E, por outro lado, esta questão de representar também uma classe ou um grupo que está menos representado. E se fizermos agora o paralelo muito presente com a Kamala Harris, em que ela diz: eu posso ser a primeira, mas não vou ser a última, não é? E é isso, a missão dela é essa. Já tem um peso tremendo em cima, não é? Porque os olhos estão todos nela, para perceber se vai desempenhar bem o trabalho, não é? E quantos de nós é que pensamos isso quando estava lá o Pence ou quando o Biden era vice-presidente? E, portanto, o facto dela representar primeira mulher, primeira Asian, primeira... São tantos primeiros, é um peso tremendo que já lá está e que nos traz então de volta a esta teoria agora que deu origem também a este episódio, que é este estudo feito por estas investigadoras e que foi publicado na Harvard Business Review, que fala sobre a cultura e o ambiente e a forma como isso tem um impacto tremendo nesta manifestação do síndrome de impostor. Porque se pensarmos no inner critic, como a Billy falava, eu sempre assumi o meu inner critic como algo saudável até, ou seja, como algo que não me deixava baixar a guarda, como algo que me fazia pensar e repensar, e agora estou preparada, não estou, tenho de ver este ângulo, isto ainda não está muito bem. E só comecei a perceber que não era assim tão bom quando percebi que era uma limitação também, e uma limitação muito grande, uma autolimitação. Eu acho que ele assume uma dimensão depois desproporcional, então, quando tem esse impacto da cultura, quando tem o ambiente e esta pressão do ambiente à volta, da cultura à volta. E aí é que fez aqui alguns ahás quando voltamos a este assunto. Eu acho super interessante voltares a falar do inner critic e até confessares de alguma forma que o inner critic para ti era uma presença que te fazia ir mais longe. Eu acho que o inner critic tem essa função, mas é muito fácil deixá-lo ser o maestro da orquestra e deixar que ele nos comece a limitar. Porque o que o inner critic faz é querer evitar a todo custo o medo, que nós sintamos medo e tenhamos esse stress. E então o que ele faz é evitar toda e qualquer possível situação em que estejamos assim a pôr o pezinho um bocadinho fora da nossa zona de conforto, a famosa zona de conforto. O que isso significa é que o inner critic, se for ele ali, o diretor do espetáculo, ele vai nos limitar e nunca vamos conseguir fazer coisas que se calhar ambicionávamos ou gostaríamos e acabamos por nunca as fazer. E para isso é muito importante nós falarmos com o inner critic, deixá-lo tranquilo, tudo bem, eu percebo que eu estou a ficar com algum medo aqui porque esta situação de facto é nova para mim, mas deixa-me tentar. Isto faz-me lembrar mais uma vez, eu já falei aqui do Borgen várias vezes, da série sobre a política dinamarquesa que depois é eleita primeira-ministra e convidada a formar o governo. E ela própria tinha que respirar fundo antes de ir para as reuniões, e há uma cena em que ela está a reunir com não sei quem e depois a pessoa no final da reunião diz-lhe: você é a primeira-ministra, tem que se sentar à cabeceira da mesa. Quando nós vemos homens políticos, por exemplo, que vão lá para o seu plinto e botam faladura com aquele ar, não sei o quê, eles tiveram N exemplos antes deles, exemplos que podiam seguir e que são fáceis de seguir para eles. As mulheres, se vão para lá botar faladura da mesma forma, para além de serem percepcionadas como histéricas, agressivas, não sei o quê, que joga contra elas, claro, contra nós, joga sempre contra nós, também não têm os exemplos que os homens têm de, ok, eu não quero falar assim porque eu não sou assim. E então, por isso é que é super importante irmos buscar outra vez o nosso manual do Clube de Combate Feminista e arranjarmos estratégias muito concretas para nos ajudarmos a ultrapassar estas barreiras. Portanto, a lidarmos com o nosso inner critic, a aplaudirmos quando outras mulheres falam. Voltando ao teu ponto dos modelos, dos role models, esse é um ponto, para mim é um ponto interessante e depois liga-me à Brené Brown com o seu Daring Greatly, em que ela recomenda que
que distinguamos entre vergonha e entre a vulnerabilidade, e depois coloca a vulnerabilidade e o facto de podermos aceitar e trabalhar a nossa vulnerabilidade como uma forma de crescimento interior e depois de conseguirmos experimentar, de conseguirmos ser mais autênticos. E isso faz-me pensar nesse teu ponto acerca de não haver modelos quando é uma mulher que está pela primeira vez numa determinada situação ou num determinado contexto, ou que tem poucos modelos à volta, desta necessidade e do difícil que é de nos aceitarmos e de sermos autênticos e de conseguirmos encontrar essa nossa voz e não ter medo, não ter vergonha de manifestar, não é? De não tentarmos ir buscar ou replicar modelos com que se calhar não nos identificamos, e aí já sejam homens ou sejam mulheres, mas de irmos buscar isto como sendo a estratégia para depois eliminarmos ou darmos conta do síndrome de impostor, porque se formos autênticos, não estamos constantemente a tentar comparar-nos, nem estamos constantemente a medir-nos e a tentar encaixar-nos. Ao sermos autênticos não existe impostor, porque somos nós. Um pouco também ligado ao que a Billy estava a dizer, e agora ao que referiste, Ellie, encontramos uma mentora ou alguém a quem vamos olhar e podermos, de certa forma, inspirar-nos nessas mulheres. E já existem várias, e não temos que estar aqui, ou seja, não nos falta. Mas o que é importante também de mencionarmos e que os artigos mencionam é que essas próprias mulheres também têm este síndrome de impostora. Ou seja, estamos a falar de como a Michelle Obama, como até a Angela Merkel, e que todas elas, ou seja, nem tem que ser só na área da política, também a Charlize Theron, como atriz, a Viola Davis, também já mencionaram que elas próprias também têm. Temos é que também pensar um bocadinho o que é que, já sabemos que estas mulheres e nós também, para podermos combater o nosso próprio síndrome de impostora e o inner critic, ou seja, temos que nos ir relembrando e temos que ir trabalhando com eles. Há coisas que podem ajudar, e eu acho que a primeira, e não querendo ser demasiado radical, mas a primeira de todas é aceitar o nosso corpo, que eu acho que é uma das primeiras coisas que nós temos desde pequeninas, ou desde se calhar a partir quando entramos na adolescência ou na pré-adolescência, que nos começa a entrar na cabeça. Porque é verdade que ou porque estamos demasiado gordas, ou porque não somos demasiado gordas, ou porque somos muito altas, muito baixas, há sempre qualquer coisa que nos está ali por trás. E é muito importante nós conseguirmos aceitar o nosso corpo, e que demora um bocadinho até chegarmos lá, mas uma vez que isso já seja algo que seja ultrapassado, já é mais fácil podermos conseguir lidar com todos os outros síndromes que temos ao nosso redor. E eu, pelo menos, vejo por mim que questões como, pelo menos a minha maneira de ser, de querer estar sempre em todo o lado, também me ajuda muito, às vezes, focar e pensar, se calhar não consigo chegar a todas as atividades, a tudo o que eu quero fazer da mesma maneira. Portanto, aceitar que é normal eu não estar ou tiro as atividades, ou seja, ou não tento chegar a tanta coisa, ou se não simplesmente aceitar que é complicado estarmos a 100% em tudo o que queremos fazer. 100% digo na nossa melhor performance. Como é óbvio, vamos sempre dar o nosso melhor e vamos sempre tentar fazer o melhor, mas é isto um bocadinho para nos tentar, ou seja, até se calhar uma dica para quem nos está a ouvir, porque podemos falar de várias outras mulheres que estão a passar, mas acho que acima de tudo o que é interessante com o nosso podcast é também tentarmos a que quem nos ouve, mulheres e homens, como podem tentar combater estes sintomas. Bom, em primeiro lugar eu quero aqui dizer que talvez pela primeira vez na história deste podcast eu vou juntar Taylor Swift e Jacinda Ardern na mesma frase, ok? Está tudo perdido. Está tudo perdido, chove como na rua. Já aqui é mais do que sabido a nossa total admiração pela Jacinda Ardern, pela sua maneira de liderar, leading with kindness, que é assim uma coisa maravilhosa. A verdade é que foi reeleita, a verdade é que tem estado a lidar de uma forma, parece bastante eficiente e eficaz com a pandemia. E eu adorava falar com ela e perguntar-lhe se ela às vezes também não se sentia assim um bocadinho, ou pelo menos no início do seu mandato como primeira-ministra, se não sentiria também onde é que eu vim parar, porque depois temos também isso que a Ellie também já mencionou, tocou, que é a história de quando a pessoa vem de um grupo que é minoritário,
acaba, de alguma forma, aos olhos dos outros, representar todo o grupo minoritário e apanha com todo esse peso. Portanto, de repente, a Jacinda chega lá e se a Jacinda der um berro, as mulheres são todas histéricas. Se a Jacinda, sei lá, for despenteada, as mulheres são todas umas descuidadas. Eu estou aqui um bocado a exagerar, não é? Mas é preciso uma mulher trabalhar o dobro, o triplo, o quádruplo para ser reconhecida da mesma forma que um homem seria. E isto agrava-se ainda mais quando estamos a falar, por exemplo, de diferenças ao nível, por exemplo, da raça. A primeira mulher negra a chegar, e aqui temos o caso, por exemplo, das nossas deputadas negras, que não são muitas, mas de repente também a Joacine Catar Moreira teve mais protagonismo e de repente todas aquelas coisas que ela diz transformam-se não no que ela diz, mas como ela diz, e de repente todo o grupo que ela representa, que ela obviamente não representa todo o grupo, mas é vista quase como se representasse todo o grupo, e portanto todas as mulheres negras são como a Joacine, que não é verdade, não pode ser verdade, as pessoas são todas diferentes umas das outras. E isto é a parte Jacinda. Agora a parte Taylor Swift, por muito estranho que pareça, porque obviamente a Taylor Swift é uma artista com milhões e milhões de seguidores e de fãs, enche estádios, ela produz álbuns. No ano passado lançou 2, estava em lockdown e fez 2 álbuns. E um dos documentários sobre o álbum que ela publicou, Primavera-Verão, o Folklore, ela fez depois um documentário que nós aqui já vimos em casa e eu achei espantoso, porque eu penso que já mencionei isto aqui num dos episódios, mas para quem não ouviu, ela às tantas quer convidar o vocalista do grupo Bon Iver, e eu espero não estar a dizer asneira, que é um rapaz... Bon Iver. Pronto. É o Bon Iver aqui. E ela adora a voz dele e acha que o dueto com ele seria maravilhoso, mas não se anima a fazer o convite, porque pensa, não, ele nunca vai querer gravar comigo. E eu não estou aqui a comparar músicos nem nada disso. O que eu estou a dizer é que esta pessoa que é tão bem sucedida já deu mais do que milhares de cartas na sua área, e podemos ser fãs, podemos não ser fãs, podemos gostar ou não, mas é uma pessoa que é accomplished na sua área, tem esse síndrome, porque é que ele há de querer cantar comigo, por favor. E depois no final canta e fica um dueto lindo. Mas é engraçado ver que isto não é uma coisa que acontece a quem não é bem sucedido, a quem não é accomplished, a quem não tem. Isto acontece a toda a gente, ou sobretudo a todas as mulheres, diria, ou muitas, vá. E há também aqui alguns fatores que vêm de trás que também são interessantes de considerar, porque isto, quando falamos de high achievers, depois também há aqui um elemento de como é que se chegou a ser high achiever e o contexto em que cresceram, se vieram de uma classe, por exemplo, menos privilegiada, ou de menor poder económico, ou de menor influência. O tipo de educação, o tipo de incentivo, ou de estímulo, ou não, ou de repressão que sofreram enquanto cresciam, tudo isto também vai deixando marcas, porque temos os extremos, não é? De tu não vales nada, ou não vais nunca ser nada, ou tu não pertences aqui, nunca vais pertencer aqui. Tudo isso joga para que estas inseguranças cresçam e depois tenham alguma, digamos, razão de ser. Ou seja, que funcionam depois como justificação quando numa situação em que é igual ou até superior a quem mais está sentado à mesa, mas não se sente, há sempre aqui um complexo, se calhar, de inferioridade que vem de trás, que não ajuda a eliminar ou que não ajuda a fazer desaparecer este síndrome de impostor. E depois o trabalho aqui também é substancialmente superior, não é? Para conseguir assegurar ou para conseguir sentir que valemos tanto ou mais como todos os outros que estão sentados à mesa. E a expressão da Michelle Obama era isso, não é? Ela falava, eu já estive nas mesas mais importantes que podem imaginar e senti isso, mas depois também pensei,
they're not that smart. Eles não são assim tão inteligentes. E, portanto, o desmistificar, o quebrar estes estereótipos, o derrubar estas barreiras internas, não trazendo a sobranceria ou a arrogância para a mesa, mas indo buscar aquele... Eu sou boa naquilo que faço. Falávamos no início de, relativamente a isto, eu sei o que estou a falar, eu sei o que estou a fazer, mas há aqui uma série de fatores a jogarem para nos tentarem tirar a bola dos pés. Eu acho que é uma estratégia que é muito fácil de implementar e que é, se calhar, podem-nos até acusar um bocadinho de ser corporativista, mas eu acho que é muito importante. Por exemplo, em reuniões em que eventualmente podemos pensar they're not so smart anymore, mas antes que te caia essa ficha, se calhar precisas ter algum apoio. Portanto, vamos supor que vamos ter uma reunião qualquer em que achamos que se calhar aqueles sapatos são um bocadinho grandes para os nossos pés e que ainda não estamos completamente confortáveis. Uma das estratégias é arranjar aliados que nos deem o espaço para nós falarmos e que aplaudam, e às vezes é só repetir as nossas ideias. Não é tirar o crédito, aliás, é atribuir o crédito, por exemplo, como a Rita disse, como a Ellie disse, e repetir a ideia para lhe dar um bocadinho mais de protagonismo. E, da mesma forma, nós fazemos isso pelas outras pessoas que também são, eventualmente, grupos minoritários, pelas outras mulheres. Portanto, esta foi uma estratégia que eu já usei numa reunião e que funcionou muito, muito, muito bem mesmo. Portanto, fica uma estratégia também para nos ajudarmos umas às outras e também darmos protagonismo a outras vozes que se calhar também são marginalizadas e que precisam de ter mais protagonismo. Outra estratégia que me foi dada, que não é tão ligada só à questão de mulheres ou não, até era mais na universidade, quando eu estava, eu estudei gestão, e como é óbvio, temos sempre a ideia de falarmos com o CEO de uma empresa muito grande ou alguma questão, algum momento em que tu possas estar nessa posição. E que acontece, tanto na universidade quando existem apresentações, como depois na tua carreira, em que podes estar num momento sentada à mesa do board e tens 25 anos e não sabes muito bem o que dizer. E na altura foi-me dito que uma das coisas, ou seja, um bocadinho um paralelismo que podias sempre fazer, é que a pessoa com quem tu ias falar é igual a ti. Acorda de manhã e come uma taça de cereais. E não há diferença. Portanto, estás um bocadinho a ajudar a pensar que somos todos iguais e que temos todas as mesmas dúvidas e que temos todas as mesmas questões e, portanto, não somos sozinhos. Portanto, é um bocadinho por aí. No fundo, para deixares de te sentir um impostor, deixas de pensar como um impostor. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente, a cada semana, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho. E ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou em facebook.com/AnitaNoTrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e Instagram Alice_in Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana! Até para a semana! Não sejam impostoras!